A todos. Espero que estejam me ouvindo e vendo bem. Hoje, então, damos início à defesa da dissertação de mestrado de Carlos Henrique Barroso, pela Ambra University, cuja a titulação é Funções da Pena na Responsabilidade Criminal da Pessoa Jurídica, Análise Crítica Doutrinária, Legislativa e Jurisprudencial. Ué? Agora que foi recording? Tá gravando, acho que foi com atraso aí pra você. Ah, não, é que pra mim eu acho que então eu já tava gravando, né? Tá. Já. Então, iniciamos então, Carlos, saudando os professores, professor Dr. Robinson Fernandes, professor Dr. Paulo Márcio, professor Dr. Rafael Wolff, desde já agradecendo a participação e a disponibilidade de todos por compor essa banca de defesa de dissertação do nosso mestrando Carlos Henrique, agradecendo também, né, a Ambra University pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, e na figura da nossa Leânia, sempre nos auxiliando, né, em tudo que é possível e no impossível também, às vezes. Então, Carlos, está contigo a palavra, fica à vontade para compartilhar os teus slides. Muito obrigado, professora Iris. Agradeço a presença de todos aqui, professor Dr. Rafael, professor Dr. Robson, professor Dr. Paulo e a Ambra por ter proporcionado essa oportunidade para mim. É com muita satisfação, com muita alegria e nervosismo que eu estou aqui apresentando um sonho meu. Deixa eu ver aqui. Creio que já esteja na apresentação, ou não. Ah, não, só um segundo. Perfeito. Agora Então, sim, perfeito? tá Excelente. perfeito. Então, o meu trabalho, ele diz respeito às funções da pena na responsabilidade criminal da pessoa jurídica, trazendo uma análise crítica doutrinária e legislativa e jurisprudencial. De forma introdutória, eu trouxe aqui o artigo 59 do Código Penal, que diz que a pena será necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Com relação à reprovação, essa faz menção ao aspecto de retribuição. A reprovação faz menção à retribuição. E a retribuição, ela diz respeito à teoria absoluta da pena, das funções da pena. Já a prevenção, ela diz respeito à teoria relativa. E essa teoria relativa, ela tem duas vertentes, tanto a geral quanto a especial, e em cada uma dessas tem a vertente positiva e negativa das funções da pena. Com relação ao cenário doutrinário brasileiro, vale a pena mencionar que as penas têm os seus aspectos de finalidade próprios. Por exemplo, a pena de prisão, a pena de cerceamento de liberdade, ela traz as finalidades de retribuição e de prevenção. Ocorre que essa pena não é passível de aplicação para as pessoas jurídicas. Quais são as penas passíveis de aplicação para as pessoas jurídicas? São multa, restrição de direitos e prestação de serviços à comunidade. Com relação à multa, diante do cenário legislativo trazido pelo legislador, tanto no Código Penal quanto na legislação de crimes ambientais, é, é visto que ela é proporcional à gravidade do ilícito, trazendo assim um aspecto de retribuição do tema, da finalidade, e assim fazendo relação com a teoria absoluta. Já com relação à restrição de direitos e à prestação de serviço à comunidade, essas fazem menção pelo caráter preventivo, elas fazem menção à teoria relativa das funções da pena.
Adiante, com relação à teoria absoluta, mencionado anteriormente, é essa busca que o mal causado pelo agente seja retribuído a ele mesmo que praticou o delito, tanto em espécie quanto em medida, se assim o direito do local permitir. Então, por exemplo, em um cenário em que houve um dano de R$ 10.000, por exemplo, o agente teria contra si imputada uma sanção de R$ 10.000, se assim o direito permitisse. Seria proporcionalmente, em espécie e em medida. Com relação, trazendo aqui uma análise prática de um caso real, eu só inicio trazendo um artigo do Código Civil, 927, que diz: aquele que causar dano fica obrigado a repará-lo. No caso de Mariana, que ocorreu em Minas Gerais, com relação à quebra da barragem, a Justiça Federal condenou as mineradoras envolvidas a pagar a quantia de 47,6 bilhões de reais em indenização por danos morais coletivos. Nesse sentido, cabe dizer que esses 47,6 bilhões de reais fazem menção à reparação do dano. Então, o que busca é trazer ao status quo toda a situação que ocorreu nesse caso Mariana especificamente. Quando trazemos esse caso para a esfera penal, a sanção máxima, tendo em vista que esse caso ainda não transitou em julgado na esfera penal, a sanção máxima, com base no sistema de dias-multa, seria de em torno de 127 milhões de reais para os 10 crimes cometidos, o que reflete cerca de 0,27% do dano causado, mencionado acima, 47,6 bilhões de reais. Nesse sentido, a esfera penal, ela não, com essa sanção de multa, ela não traria essa finalidade retributiva da pena, já que ela não geraria essa reprovabilidade. Com relação à evolução dessa teoria absoluta, cabe mencionar dois aspectos. Há o projeto de lei de 2019, que traz duas novas condutas típicas para a punição de empresas. Dessa forma, no caso prático, no caso evidenciado anteriormente, seria aumentar a punição de 127 milhões para em torno de 150 milhões, o que ainda não refletiria o dano causado, em torno de, aqui, 47,6 bilhões de reais. Outra forma de evolução da teoria absoluta para resolver todos os casos práticos seria aumentar as punições pecuniárias penais. Então, aumentando, mas ainda visando essa ideia de retribuição da pena, conseguiríamos, de maneira proporcional, retribuir ao agente o dano causado por ele. Outra vertente, agora no que diz respeito à teoria da relativa, que é a prevenção geral positiva, prevenção por ter esse aspecto de inibição, geral por ser com relação à sociedade. Nessa vertente, diz respeito à vigência das leis e à confirmação dos valores legalmente protegidos. Nesse sentido, a sociedade seria inibida de cometer crimes. Para essa vertente aqui, o objetivo seria a certeza da punição, não seria, nesse momento, a quantidade da pena, já que o Estado usaria todo o seu maquinário, fiscalização, processamento e execução, para assegurar que todos os crimes cometidos sejam fiscalizados, processados e executados, fortalecendo assim a vigência das leis e a confirmação dos valores. Em alguns casos, a fiscalização, inclusive, em alguns casos, a fiscalização torna-se de difícil percepção ou de difícil delimitação, carecendo de aperfeiçoamento prático. Lembrando que essas questões aqui são diretas às pessoas jurídicas. Então, danos ambientais no cenário brasileiro, que são causados pelas pessoas jurídicas, normalmente são de difícil delimitação, podendo atingir fauna, flora, lençol freático, contaminação hídrica, contaminação atmosférica. Então, são diversos espaços que tornam de difícil delimitação esses danos massivos e também de difícil percepção em alguns casos, como derramamento de óleo em alto mar, como dependendo da escala, uma contaminação atmosférica. E aqui eu trago algumas evoluções que já foram implementadas nesses casos das mineradoras,
que diz respeito à evolução da prevenção geral positiva. O primeiro ponto seria com relação ao Tribunal de Contas da União, que em 2019 ele constatou um grande déficit orçamentário, financeiro, de carência em capacitação de funcionários e reduzido quadro técnico na Agência Nacional de Mineração. Então, a agência que regula esses aspectos das mineradoras, ela estava em diversos pontos com uns sistemas deficitários. Precisaria de incrementação, de ajuda, de melhora. E o segundo ponto que foi identificado para que houvesse essa fiscalização, essa evolução, seria o sistema de gestão de informação, já que antes todas as informações prestadas para a agência com relação a esses casos de mineração eram analisadas depois de 8 meses, sendo que agora, com essa implementação de sistemas de gestão de informação, essa verificação caiu para poucos dias, o que reflete uma redução de fraude e de corrupção. Com relação à prevenção geral negativa, essa diz respeito à ameaça à sociedade por meio da punição grave. Traz os estímulos a sanções mais severas, como, por exemplo, como exemplo para os demais. Então, vimos a prevenção geral positiva, que busca a certeza da punição, e agora a vertente geral negativa, que busca ameaçar a sociedade com sanções graves, dessa vez não proporcionais ao ilícito, mas com um incremento para trazer uma ameaça verdadeira, uma dissuasão de futuras práticas. Inclusive, essa vertente é influenciada pela pena de privação de liberdade, aquela aplicada às pessoas físicas, visando interferir no exercício dos direitos. Então, o principal dessa prevenção seria a interferência no exercício dos direitos, o que se pode buscar através das penas restritivas de direitos, que tem essa finalidade de prevenção. Essas são indicadas pois há a suspensão parcial ou total de atividades, intervenção temporária de estabelecimento, obra ou atividade e proibição de contratar, obter subsídios, subvenções ou doações do poder público. Com essas formas aqui, com essas aplicações em sentença, tanto a suspensão, interdição, proibição de contratar, elas conseguem interferir realmente no exercício dos direitos das pessoas jurídicas, não carecendo assim de uma melhora prática. Com relação à prevenção especial positiva, especial por fazer referência ao infrator, a ressocialização busca a ressocialização do infrator, evitando assim a reincidência. Nesse caso, a pena que seria a indicada para esse caso seria a prestação de serviço à comunidade. Através de estudos, foi identificado que essa pena que serve à prevenção, ela seria indicada e não a de restrição de direitos, já que a de restrição de direitos, ela busca interferir no operacional da sociedade. Mas aqui o objetivo é ressocializar o infrator. Com a prestação de serviços à comunidade, através de custeio de programas e de projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas ou culturais públicas, a efetiva reparação dos danos e a reconstrução da imagem da empresa, tanto no mercado quanto na sociedade. Ocorre que essas medidas, custeio, execução de programas, manutenção, contribuições, elas se dão no campo externo da sociedade e elas são tidas pelo direito pátrio como obrigações. Essas penalidades elas são discriminadas em sentença, trazendo como obrigação para as pessoas jurídicas, diferente do que prega, por exemplo, a Lei de Execução Penal, que diz que a ressocialização é um direito do infrator, incentivado por mudanças positivas. Cabe a ele aceitar, cabe a ele buscar uma ressocialização. E isso, diante de atitudes que são tomadas no campo externo da sociedade e também por serem obrigações, pode refletir uma falsa ressocialização para a sociedade. Assim, algumas evoluções aqui com relação à prevenção especial positiva, de respeito às mudanças internas, então deixaria ou implementaria mudanças internas além das externas, com compliance, que tem o objetivo de prevenir, regulado
pelo Decreto Federal de 22, que tem o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos. E outras medidas também, de treinamentos éticos, garantias para que se porte de maneira legal. Dessa forma, haveria uma reestruturação empresarial, uma mudança interna, para que a empresa opte sempre para fazer o correto, não ir contra a legislação penal. Outro ponto também seria com relação à ressocialização sendo um direito, um incentivo às pessoas jurídicas a mudanças positivas, inibindo assim a falsa ressocialização. Com relação, aqui seria a última vertente, com relação à prevenção especial negativa, essa assegura que o indivíduo condenado não pratique novos delitos pela neutralização do agente. Então, é aquele caso em que determinada pessoa jurídica, para que ela não cometa novos danos, neutraliza-se ela e para que não haja como prosseguir nessa carreira criminosa. A pena indicada para esses casos seriam as restritivas de direitos. Nessa vez, a gente não utilizaria a prestação de serviço à comunidade, já que essa busca reinserir o condenado na sociedade, mas sim as restritivas de direitos, com a suspensão das operações, interdição, proibição de contratar, e assim efetivando realmente uma neutralização das pessoas jurídicas para o direito, não carecendo assim de uma melhoria prática. Aqui diz respeito já ao último capítulo do trabalho. Então, de início, eu trago a teoria da dupla imputação, que houve uma evolução jurisprudencial brasileira. Então, antes da Constituição Federal, não havia sequer uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. Essa foi implementada com a Constituição, mesmo com esse implemento, mesmo com a Lei de Crimes Ambientais surgindo em 98, em 2004, o STF ainda ratificou que existiria uma irresponsabilidade penal da pessoa jurídica. Em 2005, o STJ veio com uma inovação jurisprudencial, trazendo essa heterorresponsabilidade, que seria a teoria da dupla imputação, onde, para ver a responsabilidade de uma pessoa jurídica, haveria necessidade de haver a, a denunciação de uma pessoa física e a consequente condenação de ambas. E só assim haveria a responsabilidade da pessoa jurídica. Nesse sentido, as funções da pena elas ficariam vinculadas a esse requisito da denunciação conjunta com as pessoas físicas que foram responsáveis pelo delito. E o STF, em 2005 ainda, ele confirmou essa jurisprudência da STJ, trazendo essa heterorresponsabilidade. Apenas em 2013, o STF mudou a jurisprudência para trazer a autorresponsabilidade das pessoas jurídicas, que foi seguida em 2015 pelo STJ. Então, a partir de 2013 para o STF, 2015 para o STJ, as pessoas jurídicas elas já não precisam dessa vinculação com a pessoa física. Então, a gente já pode alcançar as funções da pena sem analisar esse pré-requisito. Aqui eu trago alguns países, direito através do direito comparado, sobre essas funções da pena. O primeiro seria os Estados Unidos. Eles têm como funções da pena a retribuição, dissuasão, reabilitação e incapacitação, sendo que os Estados Unidos eles se preocupam demasiadamente com a retribuição e a dissuasão de crimes. É interessante que, diferente do cenário brasileiro, as multas nos Estados Unidos, elas são substanciais. Elas possuem caráter de dissuasão. Elas vão além da própria proporção do dano causado e o mal que o agente vai receber por ter feito aquele dano. Elas buscam trazer esse caráter de dissuasão, elas buscam ir além. Por isso que as multas no sistema americano, elas trazem esse aspecto de, além da retribuição, de dissuasão também. Eu trago aqui um caso com relação ao banco JP Morgan. Em 2014, eles foram condenados em 13 bilhões de dólares por fraudes e manipulações na comercialização de hipotecas de alto risco. Aqui demonstra que a multa foi utilizada não apenas
com um caráter de retribuição, mas também de dissuasão. Inclusive, ainda sobre os Estados Unidos, apesar do caráter forte em retribuição e dissuasão, com relação à reabilitação e à incapacitação, as duas outras funções da pena, essas já não demonstram tanta força, tanta veemência, já que a reincidência, por parte, em um estudo realizado, prático, demonstrou que a reincidência por parte dessas instituições financeiras entre os anos de 2001 e 2018 foi da seguinte forma: em 2010, 7% das empresas eram reincidentes nos Estados Unidos. Em 2011, 28%. E foi crescendo até 2015, chegando a 50% das empresas condenadas eram reincidentes e se mantendo em graus assim. Outro critério com relação agora à incapacitação, através de outro estudo prático realizado, dessa vez entre 2001 e 2010, demonstrou que nenhuma das companhias foi posta fora da atividade, já que no sistema americano eles se baseiam muito nos acordos, acordos não buscando assim, não dando prosseguimento assim ao julgamento penal. Então sempre eles optam por deixar a empresa em atividade e não tirando, não restringindo a operação dela. Dessa forma, tanto a reabilitação quanto a incapacitação das empresas, as funções das penas, se mostram prejudicadas com relação aos Estados Unidos. Com relação ao Reino Unido, o Código Penal do Reino Unido diz que as funções da pena neste local seriam retribuição, dissuasão, reabilitação, neutralização e a reparação, sendo que o foco é semelhante ao dos Estados Unidos, tanto na retribuição quanto na dissuasão de crimes. Inclusive, enquanto o sistema americano ele traz encargos financeiros substanciais, multas substanciais, no Reino Unido a previsão é que encargos financeiros sejam ilimitados. Trazendo de novo assim para as multas esse caráter de dissuasão, sendo inclusive previsto na legislação que a multa é a principal e normalmente agora já no aspecto prático, normalmente é a única aplicada nas sentenças. Um aspecto interessante das multas, com esse caráter de retribuição e de dissuasão no Reino Unido, é que as diretrizes do Conselho de Penas no Reino Unido deve ser determinado o volume de negócios para aplicação da finalidade dissuasória. Isso quer dizer o seguinte, que para aplicação da multa tem que analisar não só o cenário prático, não só o que aconteceu em determinado delito cometido, mas sim o volume de negócios que a empresa tem. Então, dependendo do volume de negócios, a multa vai ser corrigida para trazer esse aspecto de dissuasão. Ainda com relação ao Reino Unido, eu trouxe um exemplo aqui da empresa Transco de 2015, que ela foi condenada a 15 milhões de libras por uma explosão por vazamento de gás, que matou quatro membros de uma família. Então, apesar de ter existido a morte de quatro pessoas, dada a relevância, dada a magnitude dessa empresa, a multa foi crescida de uma forma para trazer esse aspecto, essa finalidade da pena de dissuasão para essa empresa. Ocorre que tem pouca ênfase no Reino Unido com relação à reabilitação, já que a única forma prevista em legislação positivada seria de publicidade da sentença. E também haveria pouca ênfase com relação à neutralização, a função de neutralização, já que, apesar de ser previstas restrições de direitos e fechamento de unidades, nas sentenças não tem tanta frequência esses aspectos de neutralização. Por outro lado, com relação à reparação ambiental, a reparação, outra finalidade das penas para o Reino Unido, essa existe a aplicação de remediação dos danos ambientais. Então, havendo um dano ambiental, a sentença vai condenar na reparação ambiental de todos os danos causados. Porém, essa reparação não diz respeito aos sujeitos afetados, já que não seria uma abordagem do direito penal, e sim do direito civil no Reino Unido. Com relação a Portugal, o último país,
têm funções semelhantes às do Brasil. Retribuição, respeito às leis, dissuasão, reabilitação, neutralização, sendo que a multa é a pena principal e as multas acessórias incluem restrição de direitos. Ocorre que o Código Penal português estabelece um limite essencial para a aplicação da pena. Em nenhuma circunstância, a punição pode ultrapassar a medida de culpa. Desse modo, a multa ela tem o mesmo aspecto do Brasil. Ela é proporcional ao dano causado, não havendo esse, essa forma de dissuasão, trazendo a multa, deixando ela muito mais veemente para penalizar o indivíduo e ser uma prática assim para ser analisada por toda a sociedade. Inclusive, com relação a Portugal, cabe dizer que com os estudos práticos, trazendo as sentenças que são realizadas em Portugal e publicizadas, cabe dizer que não há a identificação das corporações condenadas criminalmente, o que prejudica um estudo sobre a capacidade econômica da corporação, o que afeta a análise da função retributiva, da reincidência e da dissuasão das penas. Então, através de muita pesquisa, muita procura, sempre que as sentenças de Portugal com relação à parte criminal das pessoas jurídicas, eles substituíam todos os nomes empresariais por nomes genéricos. XX, AA, eu relatei na dissertação essa prática. Então, prejudica a análise dessas funções que eu mencionei. Porém, com relação à prevenção geral positiva, de acordo com os estudos práticos realizados e trazidos na dissertação, houve um aumento expressivo dos delitos em Portugal entre o ano de 2008 e 2013, seguido por flutuações até 2018. Portanto, a questão do respeito às leis, da confirmação dos valores, não tem sido eficaz em Portugal. Por último, com relação à neutralização das pessoas jurídicas, o Código Penal português traz normas robustas sobre a restrição de direitos, tornando eficazes suas medidas. E a conclusão seriam as seguintes: que as funções da pena são universalmente reconhecidas como instrumentos essenciais para a manutenção da ordem e justiça. Então, em todos os cenários aqui estudados, as funções da pena, elas baseiam as sanções que são aplicadas em sentença. Elas são vistas na hora da aplicação. Ocorre que exige uma adaptação constante às realidades econômicas e sociais de cada país. Apesar da previsão legal estando positivada, é necessário que haja esse estudo prático em cada uma delas para adaptar à realidade de cada país. E embora todos os países tenham preocupações com a retribuição, dissuasão, reabilitação, respeito às leis e com a neutralização, o modo de agir de cada é único, gerando resultados diferentes, o que enriquece demasiadamente o tema. Eu trouxe aqui também algumas referências principais e o encerramento do trabalho. Agradeço a todos por estarem aqui, por terem se prestigiado, por terem cedido um tempo aqui para ver essa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada ao mestrando Carlos Henrique, meus parabéns pela sua apresentação, né? Dentro do tempo aí, tu estava nervoso em relação ao tempo, deu super certo, ainda sobrou uns minutinhos. Então, com isso, eu passo a palavra para o professor doutor Rafael Wolff. Professor, o senhor fique à vontade para tecer as suas críticas e questionamentos ao nosso mestrando. Desde já agradeço a sua participação. Boa tarde, professora. É uma honra poder participar dessa banca. Boa tarde também aos professores Robinson e Paulo Márcio. Eu não entendi o porquê do nervosismo do Carlos Henrique, porque o trabalho dele está muito bom. Então, eu não achei, assim, claro que um nervosismo é um pouquinho normal, mas assim, ó, se tu ainda está nervoso, por favor, se tranquiliza, porque o teu trabalho está muito bom. Eu acho assim, ó, eu sou um pouco suspeito para falar do tema, porque o meu doutorado foi sobre pena de prisão e crimes ambientais, e eu dou aula há muitos anos sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica. E eu sei que é um tema difícil.
Esse não é o tema para aquela pessoa que quer pegar um tópico mais simples para dissertar e simplesmente obter um título. Então, assim, tem desde já a minha admiração. Acho que teu trabalho está muito bom, ele está muito bem escrito. Tu começou ali abordando a questão da pessoa jurídica e da responsabilidade pessoal da pessoa jurídica. Tu abordaste muito bem esses temas. Tu abordaste muito bem os temas das finalidades da pena também. Te colocaste tua opinião pessoal em cada um daqueles tópicos, né? Eu acho que isso. Tu vai ver que tem algumas coisas que eu vou discordar, mas não quer dizer que tu está errado. Eu vou discordar para fins de colaboração, não para que tu mudes o teu entendimento de forma alguma, que o teu entendimento está muito sólido, né? E por fim, tu abordar essa questão da jurisprudência nacional e internacional, que é muito interessante. O direito comparado, ele é super relevante. Como eu sei que o professor Robinson tem hora, eu vou ir direto ao tópico aqui para não para dinamizar o nosso trabalho. Minha primeira observação, veja bem, Carlos, não é uma crítica, é uma observação para se tu entender que tu queiras complementar, depois complementa, senão não é necessário, tá? No tocante à responsabilidade penal da pessoa jurídica de direito público, tá? Na página 34, tu mencionaste que não seria possível, tá? Tem uma polêmica nesse tópico, né? Junto contigo está o professor Vladimir Passos de Freitas, por exemplo, que foi o autor do anteprojeto. Ele entende que não cabe, né, a responsabilidade penal da pessoa jurídica de direito público, porque não teria como alguém praticar um ato contra o meio ambiente em benefício da sociedade, né? Ele entende que não. Mas nós temos jurisprudência, por exemplo, do TRF da quarta região, aceitando a responsabilidade penal da pessoa jurídica de direito público com base em vários fatores, principalmente pelo fato da lei não vedar essa responsabilização, mas também por uma questão de que, na prática, as pessoas jurídicas de direito público, às vezes o município, para realizar um projeto, para tirar algo do papel, eles acabam dando uma atropeladinha na proteção do meio ambiente, tá? Então, esse tópico, talvez tu pudesse dar uma ampliada. Lembrando também que a Lei 14.026 de 2020, né, o Marco Legal de Saneamento Básico, no artigo 8º-B, deixou subentendido que a responsabilidade penal da pessoa jurídica de direito público ela é possível, né? Então, fica essa observação a título de colaboração, tá bom? Outra questão, daí agora eu vou suscitar um debate, né? Tu mencionaste que a responsabilidade pessoal da pessoa jurídica, ela não se adequa à prevenção geral positiva. E daí eu te perguntaria, será que ela não se adequa? Será que não haveria uma estigmatização da pessoa jurídica? Será que quando uma pessoa jurídica é condenada, as ações delas não caem, né? Pode ser que essas ações se recuperem posteriormente, né? Eu, inclusive, tentei fazer um trabalho sobre isso no meu doutorado. Uma das minhas orientadoras entendeu que seria muito ousado, né, tentar fazer esse recorte, né? Mas é um tema que eu confesso que eu tenho dúvidas, né? Será mesmo que a condenação de uma pessoa jurídica não gera estigmatização? E, por fim, uma divergência que eu tenho, aqui estou citando só como exemplo a página 70, né? Que tu mencionaste que a multa não tem que ela tem um caráter meramente retributivo. Eu entendo que a multa, tal como idealizada, ela tem também o caráter dissuasório, né? Ela tem caráter, né, dos termos dos Estados Unidos, né, dos termos da jurisprudência americana, de individual deterrence or collective deterrence. Ela pega os dois, né? É claro que a gente citando o caso clássico de um grande empreendimento, né, e de um dano gigantesco, a multa ela pode parecer pequena, mas esse limite de multa que a legislação tem para os crimes do dia a dia, ele é bem farto. E eu me atreveria a dizer que, mesmo para esses grandes desastres ambientais, a gente não tem necessariamente uma multa fraca. Eu vou explicar por quê, o meu posicionamento, claro, né? Ao condenar uma pessoa jurídica por um crime ambiental, o juiz deve fixar o valor mínimo da reparação do dano, né? Então a sentença vai ter ali uma obrigação de reparação do dano, e é essa obrigação de reparação do dano nós vamos daí sim somar a multa. Então a multa ela não é propriamente dito para reparar o dano já vai estar reparado ali na sentença. É um efeito, inclusive a reparação do dano é um efeito que nós chamamos de um efeito extrapenal. Ela não é um efeito penal. Então eu até entendo, concordo que, pensando em crimes de maior magnitude, nós poderíamos ampliar essa possibilidade
do valor da multa. Acho que nós podemos, acho que digo mais, por isso louvo o teu trabalho, acho que nós devemos ampliar isso aí, mas isso não quer dizer que a gente chegue à conclusão de que a multa teria um caráter meramente retributivo, até porque esse caráter daí seria muito pouco retributivo pela magnitude dos danos. Bom, como eu disse, e também, né, lembrando que na maioria dos casos, eu já condenei algumas pessoas jurídicas, são pouco, confesso, são poucas, não são muitas. Eu tenho 18 anos de magistratura criminal, né? E isso não me passaria despercebido, porque eu dou essa aula, então aquele processo que eu gostaria de receber, e eu não recebo, eu não dei 5 sentenças de responsabilidade penal de pessoa jurídica, tá? Não dei 5. Mas em todos esses casos, a pessoa jurídica era uma pessoa jurídica de pequena magnitude e a multa acabou sendo alta para ela. Então, por isso eu digo assim que talvez o exemplo do grande desastre ambiental não seja o melhor exemplo para a gente chegar a essa conclusão, porque é um exemplo que destoa um pouquinho do nosso dia a dia. E lembrando também, como eu já repeti, né, a gente tem a fixação da reparação do dano. Mas, mais uma vez, essas são contribuições que eu faço para o teu trabalho. Acho que teu trabalho está muito bem escrito. Tu escolheste um tema que não é fácil. Parabenizo a ti e a tua orientadora por terem enfrentado esse tema, tá? Essa era a minha colaboração. Muito obrigada, professora. É uma honra tê-lo aqui conosco, né? Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Então, na sequência, professor Robinson e professor Paulo Márcio, ambos são internos da Ambra. Agora, eu não me recordo quem é que falou primeiro na qualificação, quem falou depois. Mas, professor Paulo Márcio, eu vou dar a possibilidade do professor Robinson, então, falar primeiro. E aí, na sequência, o senhor fala, pode ser? Então tá. Professor Robinson, por favor, a palavra está com o senhor. Obrigado, professora Iris. Boa tarde a todos. Já aproveitando, pedindo mais uma vez desculpa pelas minhas cordas vocais aqui inflamadas de muito falar essa semana, mas aproveito para saudar mais uma vez aí a professora Iris, agradecer pelo convite, sempre uma honra, enorme prazer, um aprendizado estar com a senhora aqui e com os vossos orientandos, trabalhos magníficos. Professor Dr. Rafael, também professor Dr. Paulo, sempre um prazer estarmos juntos aí. Professor Rafael, seja bem-vindo. E o Dr. Carlos aí, parabenizá-lo de antemão por ter chegado até a essa etapa aqui do trabalho. Li novamente o trabalho com muita atenção e fiz questão, como eu sempre faço, de comparar com as minhas e as demais anotações sugeridas na ocasião da banca e percebi um grande empenho aí no sentido de acolher, se não todas, a maioria delas, né, e muito bem acolhidas, de forma muito bem pontuada, muito bem colocada, tudo muito bem fundamentado. E só tenho a parabenizá-lo, doutor Carlos, e vossa orientadora, professora Iris, aí, que com maestria aí conduziu também os trabalhos, certamente. Sempre tem muito o tom do orientador, os trabalhos, né? Ainda mais nesse caso aqui, conhecemos o trabalho da professora Iris, e do vosso esforço também, sem sombra de dúvidas. Até porque o trabalho é vosso e de vossa autoria, doutor Carlos. Ah, então, em geral, eu só tenho a elogiar e parabenizar mesmo pelo esforço e pelo atingimento aí dos objetivos. Já sugerindo de antemão a publicação, é, que peça reconhecimento no Brasil. Eu acho que essas coisas são sempre muito válidas, engrandece nosso currículo, a universidade, o meio acadêmico. É um trabalho fundamental essa discussão de pessoa jurídica e responsabilidade, ela é muito debatida mundo afora. E semana que vem estarei participando da reunião do grupo de ação financeira internacional, o FATF-GAFI, né, o Financial Action Task Force, e nessas plenárias sempre são discutidas a questão da responsabilidade da pessoa jurídica, com foco na lavagem de dinheiro, claro, mas quando se fala em lavagem de dinheiro, entenda-se praticamente as demais infrações penais, porque a lavagem de dinheiro nada mais é do que a repressão ao manejo, uso ou tentativa de ocultação, dissimulação do recurso proveniente da criminalidade, né? Então, nesse sentido, o vosso trabalho vai bem, caminha muito bem e vem sempre aí em boa hora. Eu tenho pouquíssimas considerações, duas delas de aspectos mais assim materiais, de conteúdo, né? Uma bem importante, tá? A outra nem tanto. E depois eu vou fazer só duas perguntinhas para depois ao final, se o senhor quiser responder, tal.
Então vamos lá. A primeira delas é a questão da doutrina, que é de menor importância. Eu vejo que o senhor saneou bastante aqui aquela questão da doutrina, diz isso, a doutrina diz aquilo, que é uma coisa que a gente tem essa tentação, acho que todo mundo já passou por isso algum dia, né? A doutrina, né? Até alguém virar e falar assim, que doutrina? Qual doutrina? É, e é um hábito, né? Na área do direito, o pessoal acaba adquirindo esse hábito é comum desde a graduação, tudo é bonito falar doutrina, e tira aquela responsabilidade, ao mesmo tempo traz uma carga de uma força vinculante, uma coisa assim, né? Olha, né? Como eu estou falando aqui, né? Que como tem razão de ser, né? E mas essa doutrina tem que ser indicada. Primeiro, porque também nem sempre, além dela nem sempre ter razão de ser, o meio acadêmico é um espaço para isso, para debate, para discussão, né? Muitas vezes ninguém é o dono da verdade e o direito não é uma ciência exata, né? Então, tem o seu glamour por não ser uma ciência exata, mas tem seu percalço também por viabilizar, às vezes, muitas discussões e muitos pontos de vista, né? Mas, então, essa doutrina tem que ser sempre indicada, tá? Eu ainda peguei em alguns momentos do vosso trabalho, eu vi que o senhor se esforçou bastante em sanear, naqueles que eu apontei, mas ainda aparecem algumas doutrinas aqui e acolá, até na conclusão, poderia ter citado os nomes, não precisava nem ter citado a página, que fosse o caso, mas a doutrina como fulano, Beltrano, só para dar uma, né, para não pra dizer mais ou menos quem é essa doutrina para o leitor se situar, né? Quem são essas pessoas, né? Que você não fica essa entidade, a doutrina e a gente não sabe o peso dessa doutrina que está por trás, se tem razão ou não tem razão, e nem condições de ir atrás para poder dar uma checada, né? Às vezes pode interessar para outros pesquisadores puxar o gancho daquele doutrinador até para um outro trabalho, é o mesmo senhor para o doutoramento. Então, a recomendação que eu dou é, principalmente ao seguir para o doutoramento, tome um super cuidado com essa questão de doutrina. Quando escrever palavrinha doutrina, já lembre disso. Fala, eu tenho que colocar o nome, dar o nome aos bois. Já lembre sempre disso, para essa coisa não ficar vaga. Aqui, se o senhor quiser fazer um reparo para uma versão final, ok, mas se não dá para ir dessa forma, eu vejo que o senhor saneou bastante isso. Agora, as folhas 20, aí a coisa muda de figura. Eu vejo que é fundamental alterar isso aí. Coloquei até no chat. As folhas 20, a coisa muda de figura, porque o senhor diz lá, para o presente tema, a recomendação número 3, que até foi sugestão minha, agradeço por ter acolhido, recomendação número 3, aí o senhor começa a falar do presente tema, recomendação número 3, isso porque trata de obrigação de países em implementarem medidas de identificação e gestão de risco. Cuidado, recomendação fala de gestão de risco, é a número 1. A número 3 que eu indiquei para o senhor, ela não fala de risco, ela fala da lavagem de dinheiro e nas notas interpretativas da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Acho que passou despercebido, talvez o senhor possa ter pego, o que deve ter acontecido, talvez o senhor pegou pela internet em algum lugar uma versão em português, e o Gafi, ele readecou a numeração dessas recomendações, tá? Mas já faz um certo tempo também que ele readecou. O senhor deve ter pego aí sem querer uma versão mais antiga que ainda existe aí solta pela internet. Provavelmente aconteceu isso. Então, eu convido o senhor a pegar uma versão bem atualizada no próprio site do Gafi, e eu já faço questão de colocar aqui, até de antemão, vou colocar no chat, perdão, eu até saí da página aqui, eu estava na página, deixa eu voltar lá. Eu vou colocar no chat ainda aqui para o senhor para facilitar a página que está a nota interpretativa da recomendação número 3. Lembrando que a número 3 fala apenas e tão somente da lavagem de dinheiro, não tem nada de avaliação de risco, tá? Essa é a de número 1, e nem é o caso aqui, talvez, de falar de avaliação de risco, né? Eu acho que não precisa falar da recomendação número 1 de avaliação de risco. E a recomendação número 3, deixa eu voltar para a página do meu PDF aqui, porque eu, infelizmente, pulei ele aqui. Ela vem falar da responsabilidade penal da pessoa jurídica, quando isso não interferir exatamente no chocar com o direito constitucional interno, mas dando aquela cutucada que os países se esforcem que implemente isso aí. Se o senhor pegar a última versão do material que está no próprio site do Gafi, ou jogar na internet no Google, Recommendations, FATF, Recommendations, o senhor vai achar lá na página 38, vou colocar aqui, P38, desse PDF, baixando o PDF do próprio site do Gafi, bebendo na fonte. Professor Robson, desculpa, eu só tive uma interrupção agora. Eu fiquei cerca de 2 minutos sem conexão. 1 minuto, 2 minutos. Mas eu consegui aqui, com relação à gestão de risco, seria a norma 1, lavagem de dinheiro, norma 3, Isso, especificamente. isso. E o senhor citou a recomendação 3 acertadamente, porém mencionou o conteúdo da 1.
que é a avaliação de risco, equivocadamente. Então, é para mencionar a 3, como está lá, só que o teor da 3, que é a descrição da lavagem de dinheiro, como os países devem tipificar a lavagem de dinheiro, e a nota interpretativa, que em particular está na página 38 do PDF mais atualizado, que está no próprio site do Gafi, que traz esses dizeres aí em inglês. O countries should ensure that, os países devem se comprometer que, aí vem em particular na letra C, o criminal liability. Criminal liability, depois ele vai e fala lá do legal persons, tá? Ele vem falar lá do legal persons nessa letra C, exatamente aí nessa letra C. Tá? Item 7, letra C, da nota interpretativa da recomendação número 3 do Gafi. Ele vai direto ao ponto ali e fala da questão da responsabilidade da pessoa jurídica, tá? To legal person. Você vê que ele menciona lá to legal person e que isso não deve afastar a questão da responsabilização paralela, né? Civil, criminal e administrativa das pessoas jurídicas, bababá, aquela coisa toda, aí ele segue lá. Então, aqui está o sustentáculo, as tratativas internacionais de por que os países devem se comprometer com essa questão de criminalizar a responsabilidade da pessoa jurídica na lavagem de dinheiro, ok? É só esse ajuste que eu pediria para o senhor fazer lá, está muito bem feito aquele parágrafo, tudo, mas tirar essa parte de avaliação de risco e falar que a recomendação número 3 descreve a lavagem de dinheiro, o arcabouço do tipo penal da lavagem de dinheiro. A 3 em si ela é curtinha. Ela fala assim: os países deverão criminalizar a lavagem de dinheiro de acordo com a Convenção de Viena, Palermo e Mérida. Ponto. Aí a nota interpretativa que vem esmiuçando como que deve ser o descritivo penal. É bem longa a nota interpretativa da recomendação número 3. Mas para o senhor o que interessa mais é essa passagem, é a letra C do item 7, que fala do legal person, da responsabilidade criminal da pessoa jurídica, tá? Ou pessoa coletiva em Portugal. De resto, perfeito. E superado isso, que eu acho importante alterar para não publicar equivocado, né? Porque senão quem for ler for fuçar vai falar, opa, mas peraí, a recomendação número 3 não fala de avaliação de risco, o que é isso, né, tal? E cadê a responsabilidade penal aqui dita pelo Gafi? Superado isso aí, só duas perguntinhas básicas, né? Uma delas é com relação à multa. Eu confesso que eu ainda penso na vertente da multa também como caráter preventivo. Eu sei que essa linha é muito tênue de preventivo, retributivo. Isso aí gera uma confusão danada. Cada autor vai falar um negócio. Mas eu gostaria que o senhor refletisse também mais um pouquinho. O senhor citar um autor, uma autora só. Esqueci o nome da doutora, uma advogada. Tudo bem, excelente trabalho e tal. Mas eu penso, será que aquilo é a verdade absoluta? Seria interessante pensar ou trazer em sentido contrário, né, para que o leitor também tenha uma visão e até mesmo o senhor refletir. Eu falo porque às vezes tem auxiliado os colegas lá do COAF na questão do sancionatório contra as pessoas jurídicas que não comunicaram ao COAF, joalherias, tem acontecido bastante aí com joalherias ultimamente, né, e multas altíssimas e tudo mais. Tá, naquele momento ela está sendo retributiva, mas não será que também o fato de ter a multa prevista em lei e na norma regulamentar não é um caráter preventivo para falar, olha, fica atento, hein? Se você pisar fora da faixa, não estiver em conformidade com a norma, olha o que pode acontecer com você, fora risco reputacional e tudo mais. Parece que tem também um caráter preventivo, mas tudo bem, isso é uma discussão mais complexa, não digo complexa, mas de opinião, de ponto de vista, mas eu acho que é interessante também ponderar essa questão desses outros pontos de vista, né? E a última pergunta era uma da multa, essa questão da multa, a reflexão da multa, e a outra é a questão de se o Brasil poderia legalizar a criminalização da lavagem de dinheiro da pessoa jurídica, a responsabilização, ainda que vá nessa linha de apenas multa. A lei de lavagem já fala, né, que quando as empresas não estiverem em conformidade, elas sofrem multa, elas sofrem suspensão das atividades, da autorização e até extinção da personalidade jurídica. Isso já está lá, artigo 9, 10, 11 e 12, né? Fala no artigo 12. Agora, a questão é, será que dá para aprovar uma lei falando expressamente de condenação criminal da pessoa jurídica com base lá no 173 que o senhor citou, da Constituição Federal, parágrafo 5º, salvo engano, né? Então, no trabalho isso não fica muito claro, dá a impressão que o senhor se inclina aqui sim no momento, mas depois, no outro momento, lá pela conclusão, parece que não, né? Então, por favor, não precisa dizer que sim ou que não, a opinião é do senhor, é só curiosidade para ouvir qual seria a vossa ideia em relação a isso. Muito obrigado, professor. Aí, na minha parte, estou por satisfeito aqui. Parabéns mais uma vez, doutor Carlos.
Muito obrigada, professor Robson, assim como eu falei para o professor Rafael, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, pela sua leitura atenta ao trabalho do nosso mestrando. E então, na sequência, então, professor Paulo Márcio, eu abro a palavra para o senhor. Fique à vontade para fazer os questionamentos e as críticas ao mestrando. Professor, o senhor está com o áudio bloqueado. Segue. Agora sim. Prontinho, agora sim. Agora sim, professor. Agora estão me ouvindo. Muito boa Perfeitamente. tarde, professora Iris, professor Robson, professor Rafael. Comentar aqui o Carlos pela conclusão da jornada e dizer, Carlos, que eu aprendi muito com a sua dissertação, com a sua apresentação. Concordo com o professor Rafael, muito desenvolto, muito seguro na exposição. É lógico que tem que ter essa ansiedade, mas depois a gente acaba sentindo saudade. Mas como o rei Salomão escreveu lá em Eclesiastes, o fim é melhor que o começo. Aprendi tanto com a sua apresentação que nem sabia que o Canva tinha apresentação. Ah, eu estou aqui, um aprendiz do Canva. Que bom! Nós saio aqui com um aprendizado muito grande e agradeço por isso também um aspecto de mídia, das mídias digitais. Eu, assim como o professor Robson, também destaco os pontos que nós destacamos na banca de qualificação, em que você atendeu muitos deles, sobretudo quando eu falei na qualificação da questão comparada, né? Becaria, você citou também. E, na verdade, eu tenho aqui só duas perguntas para, lhe fazer de uma questão mais de ordem prática. Acredito que o Dr. Rafael deve ver isso muito aí, né, na judicatura, porque você menciona no seu trabalho a desproporcionalidade entre as penalidades aplicadas a indivíduos e empresas. Eu gostaria de te ouvir mais, né, te ouvir melhor de como que as funções da pena podem ser melhor adaptadas para o equilíbrio dessa disparidade. Essa é a primeira. E a última pergunta: você apresentou uma comparação entre a jurisprudência, entre precedentes brasileiros e também decisões estrangeiras. No aspecto prático, como você enxerga nas boas práticas de outras jurisdições, como que essas boas práticas de outras jurisdições poderiam ser aplicadas no Brasil para melhorar a efetividade da responsabilização das pessoas jurídicas? Repetindo, ó, como, né, como e quais dessas boas práticas estrangeiras poderiam ser aplicadas no Brasil para melhorar, né, a efetividade da responsabilidade civil das pessoas jurídicas no Brasil. Por que que eu pergunto isso, Carlos? Porque muito me preocupa, né, a importação de teorias estrangeiras sem a investigação da adequação delas aqui no Brasil. O professor João Bosco Leopoldino da Fonseca, ele até chamava de macaquear teorias estrangeiras sem aferir o que? Se há uma identidade aqui no Brasil. Depois é muito fácil criticar Tribunal Superior por anulação, até porque hoje em dia, por rede social, todo mundo é especialista em direito penal, mas não se dá o trabalho de ler uma sentença, não se dá o trabalho de ler um inquérito policial, mas todos são especialistas. Enfim, parabenizo mais uma vez, especialmente a professora Iris, pela brilhante condução na orientação e, agora sim, defenda-te, se for capaz.
Então, muito obrigada, professor Paulo Márcio. Obrigada mesmo pelo seu tempo, pela disponibilidade na leitura, né, apurada. E agora, então, eu passo, né, a palavra ao nosso mestrando, já defendendo o professor Márcio, eu tenho certeza que ele é muito capaz. Carlos, está contigo, Carlos. Muito obrigado, professora. Obrigado a todos aqui. Então, começar pelo primeiro, doutor e professor Rafael. Então, com relação, foram diversas perguntas, só deixa eu me concentrar aqui, então. Sim, com relação às pessoas jurídicas de direito público, página 34, eu posso implementar sim, eu gostei desse comentário, eu posso implementar essa questão, porque realmente eu me ative ali por uma doutrina que dizia que não seria possível, mas claro, tem que deixar aberto o trabalho, tem que trazer essas opiniões diversas a fim de trazer um bom estudo sobre o trabalho. Será implementado com relação, inclusive, à lei de saneamento ambiental. Dissuasório. Sim, com relação à multa com caráter dissuasório. Então, essa questão aqui é interessante, porque a multa em si, eu reconheço que ela tem um caráter é, de de retribuição, mas também dissuasório, esse caráter de prevenção. Mas ali eu fiz questão de diferenciar, porque no aspecto brasileiro, nos moldes que ela foi construída, nas limitações expostas na lei, tanto no Código Penal quanto no Código, na lei de crimes ambientais, pelas limitações ali positivadas e pelas doutrinas que também eu enxergo que fizeram um excelente trabalho assim moldando toda essa questão. Eu enxergo que a multa teria essa questão de retribuição no cenário brasileiro. Já com relação a, ao cenário dos Estados Unidos e e do Reino Unido, a questão já seria diferente, tendo em vista que as multas, pelo caráter de multas substanciais, pelo caráter de multa ilimitada. Nesse sentido, ela, além da retribuição, ela também atingiria o aspecto da dissuasão de crimes, já que ela poderia ser colocada de tal maneira que ela alcançaria essas duas finalidades. Isso eu digo, um ponto importante aqui, eu confesso que eu não coloquei tanto, não bati tanto nessa tecla, mas claro, tem a diferença entre as pequenas empresas, grandes empresas, médias empresas, mas quando analisamos assim as questões que vão para a mídia, aquelas questões assim de maior magnitude, normalmente estamos falando de médias empresas, grandes empresas, e eu me ative a olhar esses cenários de grandes impactos ambientais. E analisando esses grandes impactos, analisando as multas assim, dá para ver que elas ficam aquém do efetivo dano. E é interessante, eu até anotei que existe realmente a reparação do dano na sentença penal, mas como, como o professor Rafael mencionou, seria uma questão extrapenal, seria com aquela visão de reparação que traz o direito civil. Agora, com relação à questão penal, que daria esse aspecto da retribuição da sentença, analisando a forma ali dos dias multa, a multiplicação dos dias, salário mínimo, ineficácia tanto do Código Penal quanto dos crimes, da lei de crimes ambientais. No final, com relação a esses grandes danos, por grandes, médias empresas, tem-se que as multas são pequenas em relação aos danos causados. Claro, retirando essa parte do extrapenal. Extrapenal que eu até mencionei seria com relação àqueles 47,6 bilhões, no caso de Mariana, com relação à esfera civil, que ele
que eles colocaram, sentenciaram as mineradoras pelos danos, pela reparação dos danos. Agora, adiante, deixa eu ver aqui. Professor Robson. Com relação aos acolhimentos das ponderações da primeira banca, eu busquei acolher todos, mas algumas delas eu esbarrei nas normas da APA, que limitaram um pouco o trabalho. Não de uma forma negativa, positiva, mas são limitações. Por exemplo, nas questões das referências, normalmente, antigamente, o nome da pessoa ficaria todo em caps lock, todo em maiúsculo. Aí agora com as normas da APA é só a primeira inicial, que é maiúscula, o restante é minúsculo. São diversas normas assim que eu tentei adaptar. Aí a Camila falou assim: "Não, Carlos, tem que voltar, é assim que se faz". Aí eu voltei, aí eu não tive muito poder de manobra nessas situações. Mas com relação, deixa eu especificar qual é. A doutrina, eu busquei identificar o máximo de doutrinas ali que eu tinha escrito sem especificar qual é. Realmente foi uma falha minha. Eu busquei ali, mas realmente a gente acaba deixando passar uma ou outra. Eu vou dar uma revisada geral de novo. Agradeço, professor, por ter pontuado isso. E com relação às normas do GAF, que eu cometi esse equívoco com relação a ser a terceira e não a primeira, vou dar uma revisada geral nessa parte para escrever da melhor forma, trazer realmente a realidade dos fatos. Com relação à pergunta aqui da multa com caráter preventivo, eu creio que eu já tenha respondido quando eu respondi ao professor Rafael sobre essa minha visão, baseada em algumas doutrinas brasileiras, doutrinas, agora que eu tive conhecimento, americanas e britânicas. Com relação à segunda pergunta, o Brasil pode legalizar a lavagem de dinheiro para pessoas jurídicas. Então, a minha opinião é que sim, pode, com base na Constituição. Realmente esse artigo aqui, 173 da Constituição. Lá ele permite que essas infrações econômicas, financeiras, tenham uma responsabilidade para as pessoas jurídicas. Mas, infelizmente, ainda é algo muito teórico, porque não tem a lei que especifica essas práticas e condena, e no sentido criminal, as pessoas jurídicas. Pelo menos não tem com as pessoas jurídicas, tem para as pessoas físicas. Então, é possível, mas faltaria só a lei, uma lei ordinária para tratar sobre esse assunto. E com relação à conclusão, eu posso ter cometido algum equívoco de ter dito que não seria possível, vou dar uma revisada nessa conclusão de por ter dito que não seria possível essa legalização da lavagem de dinheiro, já que eu concordo que seria possível em teoria. Por último, professor Paulo, professor e doutor Paulo, é, desproporcionalidade das pessoas físicas e jurídicas. Então, com relação a esse assunto, as pessoas físicas elas têm contra si a questão das penas de prisão. E essas penas de prisão, elas conseguem atender aos dois critérios, tanto ao critério de retribuição quanto ao critério preventivo. Então, de certa maneira, apesar de não ser o objetivo do meu trabalho, eu entendo que as pessoas físicas têm sim é, uma, um cenário assim perfeito, alinhado. Com relação às pessoas jurídicas, eu entendo que em alguns pontos aqui no Brasil estaria abaixo. Precisaria ter uma proporcionalidade, precisaria ter uma correção com relação a essas questões. Eu até trouxe algumas questões aqui. Eu tinha pontuado aqui, olha, durante os slides, diversas formas de evolução das teorias. Aí da teoria absoluta, aumento das punições pecuniárias. Eu trouxe aqui na geral positiva, já foi implementado ou está em implementação. Com relação à prevenção especial positiva, seriam algumas mudanças internas, no sentido da ressocialização, com normas de compliance, medidas éticas, medidas ali governamentais de gestão empresarial,
para realmente mudar o cenário interno da empresa, fazer com que ela fosse realmente reinserida no mercado, tanto no mercado corporativo quanto na sociedade em si. Porque, porque as normas ali com relação a esse aspecto da prevenção especial positiva, elas operam, como eu havia mencionado, operam no aspecto externo da sociedade e através de obrigação, diferente do que acontece com as pessoas físicas. Haveria uma desproporção nesse sentido, porque as pessoas físicas, com relação à lei de execução penal, elas, a lei ela traz um aspecto volitivo ali para que a pessoa busque essa ressocialização, para que a pessoa, através de trabalho, de educação, ela tenha em benefício próprio duas questões, tanto a ressocialização quanto a diminuição da pena. Então, faltariam esses aspectos com relação às pessoas físicas e às pessoas jurídicas, para trazer esse aspecto de proporção entre as duas. Isso ao meu ver. E, por último, com relação à segunda pergunta, como as boas práticas estrangeiras, tal. Uhum. Então, eu enxergo, a minha visão seria muito com relação aos Estados Unidos e com o Reino Unido, com relação principalmente ao aspecto de retribuição e de dissuasão de crimes. Por quê? Porque ali eles têm um estudo não só da prática infracional, da prática criminosa, mas eles estudam em si a a corporação, todas as operações que estão ali acontecendo na operação para determinar o, a pena, a sanção que seja mais adequada a essa corporação, a essa pessoa jurídica. No Brasil, existe funções assim, tanto no Código Penal quanto na Lei de Crimes Ambientais, porque elas buscam reajustar a pena, se ela for considerada ineficaz, em 3 vezes mais. Mas no caso de Mariana, como eu citei no trabalho aqui do slide, ainda estaria abaixo. É diferente das formas que são adotadas nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo, que eles estudam especificamente as operações empresariais de determinada pessoa jurídica para adequar exatamente qual seria o valor da multa para trazer esse aspecto de retribuição e de dissuasão de crimes, especificamente para cada cenário. Inclusive, estava até comentando com a minha irmã antes de começar essa apresentação, duas questões. Uma do Reino Unido, inclusive. A primeira situação seria uma empresa que ela tinha menos de 10 funcionários, empresa muito pequena, e de geologia, estudo de rochas, e afins. E teve uma questão, um funcionário morreu com com esses estudos e tal, houve uma deficiência, uma negligência, ok? E a condenação dessa pequena pessoa jurídica foi de 400 mil libras. Então, para a proporção daquela empresa, era um valor muito ameaçador para ela. Teve até que ser dividido em diversas parcelas, assim, diversos anos, para que ela pudesse pagar. E é diferente daquele fato que eu trouxe no trabalho sobre outra empresa que teve escape de gás, depois uma explosão, matou 4 vidas. Então, na primeira, matou uma pessoa e teve uma repercussão de 400 mil libras. E na segunda, 4 vidas, 15 milhões de libras. Então, haveria um estudo específico para cada pessoa, para trazer ali o aspecto ameaçador, o aspecto dissuasório específico para cada ente, para cada pessoa jurídica. Então, essa seria uma boa prática que eu enxergo do cenário estrangeiro que a gente poderia, claro, dadas especificidades do caso brasileiro, a gente poderia adaptar essa questão. Creio que eu tenha respondido todas as questões, mas se não tiver respondido, estou aqui ainda à disposição. Muito obrigada, então, Carlos, nosso mestrando. Não sei se os professores querem fazer mais algum questionamento, algum apontamento.
Bom, então com isso, né, a gente Professora, tem o processo. me permite só uma colocação, Claro, mas é claro, rapidinho, não estender. Da minha parte, viu, doutor Carlos, é assim, tá perfeito. É só realmente a alteração daquele parágrafo mesmo, que acho que é mais importante para alinhar com a recomendação número 3 com essa nota interpretativa no item 7, tá? Não tem muita coisa que estender, não, mas fique à vontade aí com a vossa orientadora, que está muito bem conduzido aí. Obrigado. Obrigada, professor Robinson. Bom, então, com isso, então, a gente tem agora que ir para a sala de deliberação, tá? A gente vai para a sala de deliberação. O Carlos Henrique fica aqui com a Leânia, né? A Leânia, ela tem esse dom de acalmar os mestrandos enquanto a gente vai deliberar. E professor Rafael Wolff, o senhor recebeu a sala de deliberação? Todos receberam? Sim? Tá. Sim, recebi. Então, então agora a gente sai dessa sala, vai para lá, aí faz a deliberação e aí a gente retorna para cá. Até mais a todos aí. Oi, Carlos. Agora é só aguardar. Agora é só aguardar, né? Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Um pouquinho de nervosismo no início, mas Nem deu ajustei para o ar aqui perceber. e Não, você fiquei estava mais bem calmo. seguro. Muito obrigado. Vamos ver se o pessoal quer entrar aqui para falar. Fernanda Barroso é sua irmã? Sim. Parabéns! Obrigado, Incrível. Fê. Viu? Fiz menção a você. Escutou? Claro, comemorei. Você treinou bastante a apresentação, essa questão do tempo. Eu queria ter treinado mais. Eu só treinei 2 vezes. É, Aí a mas primeira deu. É, deu você certo. foi bem, deu certo. Ainda sobraram aí acho que uns 2, 3 minutos. Eu tinha treinado a primeira vez, aí deu 32 minutos. Aí eu cortei um pouquinho, aí eu treinei de novo e continuou com 32 minutos. Eu falei, ué, cortei mais um pouquinho, aí eu não treinei de novo, não. Aí eu vim pra aqui e deu certo. Deu certinho. Filho, parabéns. Obrigado, mãe. Boa, Carlos Henrique. Já trouxe a mamãe aí Obrigado. para participar da banca, que bom. Mas só para a senhora Fernanda tem que esperar o resultado, tá, senhora Fernanda? A gente não sabe ainda que foi o resultado dos professores, não. Quando eles voltarem, que eles comunicam a decisão, né? Galera, Isso aí, Alfredo. boa. Quem é o usuário do Zoom, né? Eu acredito que seja algum familiar aí do Ah, Carlos. tá. Ah, tá. Boa. E os professores. E aí, Carlos, como é que foi? Foi tranquilo? Foi tranquilo. No início eu tinha até comentado com a Liana. Teve um pouquinho de nervosismo por mim. Aí comecei a suar um pouco, mas depois de uns 5 minutos de apresentação já fiquei mais calmo e apresentei da forma que eu tinha Uhum. treinado mesmo. Aí deu tudo Boa. certo. Que bom. Agora é só aguardar o Que bom. resultado. Que bom. E a orientadora foi boa? Foi muito boa, muito boa. Me ajudou bastante. Críticas excelentes.
fez bastante reunião comigo. Então, A ilha é muito boa, maravilhosa. Que muito bom, boa. que bom. A gente indica isso para várias pessoas, às vezes pessoas que não foram alunos dela, aí o pessoal não gosta muito de quem não foi aluno, a gente fala, cara, aceita a indicação que a gente faz, porque é a melhor indicação para o seu bem, né, Leandro? Sim. Normalmente a gente só recomenda coisa boa. A gente recomenda pro bem do mestrando. A gente fala, ó, vai lá, pega fulano, vai querer, que eu sempre falo para as pessoas, falo, ó, o melhor orientador é aquele que quer te orientar. Esse é o melhor orientador. As pessoas, a galera às vezes confunde, mas boa. E os membros da banca foram tranquilos? O que que você achou? Tranquilo, tranquilo. Né? Eles elogiaram o trabalho, eu já tinha conhecido dois na primeira Aí quem banca. que você já conhecia? Ah, você já conhecia o Paulo Da Márcio e qualificação, né? E o Paulo Robson, Márcio e o Robinson, né? Mas eles não foram isso. teus professores, não, né? Não, orientadores não. E nem Não, nem durante a. professores. Nem professores Não, durante o mestrado, né? não. Inclusive nem a professora Iris. Mas como ela Ah, eles não foi tinha. tua professora no mestrado, não? Não. Mas Hum, como ela tinha um currículo assim voltado para a área que eu queria escrever, uhum, aí eu até questionei, eu acho que foi com a Leana, se eu não me engano, perguntei se era uma boa uhum, professora e tal, aí tive a uhum, confirmação positiva, aí eu falei, então uhum. é a Iris. Boa, 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 boa. Eles é ótimo. É, chegando na reta final. E aí, pô, o pessoal tá. Eles saíram pra. Já estão na outra sala, né? Você não viu? Deixa eu dar uma olhada Já aqui pra ver onde estão, é. já, todos Eles estão estão. lá. Todo mundo entrou lá? Então tá bom. Então tá fácil. Vamos deixar eles fazerem as deliberações deles. E aí a gente aguarda o retorno, né? Você chamou quem para participar daqui da bancada aí? Olha, eu chamei meus avós, eu chamei Ah, é? meus pais, Seus avós estão minha presentes irmã. aqui? Eu acho que não. Não? Só chamaram sua Mas mãe, eu sei que tá, né? minha mãe e minha irmã estão no mesmo dispositivo. Aí eu creio que seja Ah, minha namorada ali, usuário do Zoom. É, hum, e o meu genro também. Meu genro não, meu cunhado. hum. Aí eu creio que ele esteja assistindo, ele mandou mensagem aqui. Tem Anderson Machado ali do outro É, lado, tem Isabela Reis, tem Murilo. Isabela Reis, minha namorada. Ah, O Isabela Reis, tô Murilo. namorado. Então, usuário do Zoom, não sei quem é. É. Isabela Reis tá com outra conta. Hum, ninguém mandou só uns palminhas aí. Quem foi que mandou palminha ali, você sabe? Acho que é a Isabela. Isabela. Boa, boa. E o mestrado acadêmico foi tranquilo? Foi tranquilo, gostei bastante. Vou recomendar a Bom, Ambra. boa, É, agradeço. Tudo congelou, né, Leandro? Ah, não. Não, voltou. Tá congelado, não. Não, eu tava olhando aqui embaixo. Ah, tá. Não, sem problema. Hum. E a senhora Fernanda, o que que achou da apresentação do filho? Liga a câmera aí pra dar um tchauzinho pra gente. Fernanda é a irmã dele, Alfredo.
A Fernanda é irmã? Ah, tá. Pensei que É, fosse a porque a mãe. mãe, É. a mãe tá acompanhando junto com ela. Ah, a Fernanda é irmã. Tá. Então, a mãe. Qual o nome da senhora, sua mãe, Carlinhos? É Roberta. Mas elas têm um Roberta. pouquinho de vergonha, não sei. Aí, ligou a É, câmera. Aí, Eu apareceu a amei essa Fernanda. apresentação. foi. Boa. Eu fiquei babando, meu filho, graças a Deus. Foi tudo bem. Gente, Que sério, bom. sem palavras, cara. Que bom. Mãe tem que babar mesmo, mas papel, né? Ela ficou aqui babando. Tem que ser, ué. Tem que ser. Deixa eu ver aqui. Acho que o pessoal já deve estar voltando aí, viu, Lene? Fica atenta aí para que eles estão terminando lá na deliberação na outra sala. Deixa eu ver se eles já saíram de lá. Tô Ah, de não. olho aqui. Oi? Tô de Tá olho de olho aqui. aí? Tô. Boa. Entrou mais Boa. alguém aí, ó. Eric. É o meu cunhado. Pode deixar a câmera ligada aí, que aí a gente tira a foto depois no final. A Isabela tá tímida? Apareça, Isabela. A gente quer conhecer você. Ué. A Só Isabela é a tímido, nossa né, Lene? médica. Hum, Gente, eu não sei mexer no Zoom. não. Vocês estão me ouvindo? Sim. Marca a Eliane pedindo para ligar a câmera e só responde sim lá e ele liga a câmera. Tem duas Isabelas Reis agora, né? Ué, aí sou eu com o aparelho, gente. Não sei mexer nesse aplicativo. Eu tava tentando ativar o áudio há um tempão, só que não tava Hum. funcionando. Não sou muito da tecnologia. É que no começo, dependendo do momento, você fica num outro espaço que não consegue ativar o áudio e câmera, né? Só depois que a Lênia chamou você aqui Ah, para sim. esse ambiente, que aí dá para ativar áudio e vídeo, né? É, o meu não tinha saído do outro ambiente. Eu falei, ué, como que a Fê tá aparecendo e eu não Uhum. consigo falar? Aí agora que saiu. Hum, Nossa, amor, fiquei entendi. muito orgulhosa, gostei muito. Falou um monte de palavras difíceis que eu não entendi nada, que eu não soube direito, mas eu adorei, Falou ficou muito muito bem. bom. Muito bem, cara. Falou mesmo. Obrigado. Se eu não Boa. entendi, então tava tudo muito bom. E ele Ainda, falando tranquilamente, coisas dessa magnitude. Eu, caraca. Nossa, falou um direito pátrio, uma dissuasória, gente, que É. palavras chiques. ainda deu aula no Canva. É. Ele fez uma apresentação no Canva, aí a pessoa não sabia que dava. Ficou muito bom. Ficou bonito o slide, cara. Parabéns, Carlos. Leve. É o modelo da Ambra. Só coloquei o texto ali certinho. Ficou muito bom. Fala, meu geninho, minha norinha. Coisas lindas. Oi, minha sogrinha, um Sua beijo. sogrinha nem Ah, tá orgulhosa, né? Nem tá orgulhosa. não, tô quase chorando já. De tanta emoção. Como que falou tão lindo, gente? Falou muito Como bem. falou tão lindo. Muito. Aí eu falei assim, nossa, era um bebê outro dia, agora já tá muito grande, um homem já. E agora só quer ser chamado de mestre. Agora é mestre. É uma brincadeira, né? Boa. Boa. Mamãe pode chorar aí. Não tem É, problema não. mas é Tem um licença para orgulho, chorar. né? Ué. É. É Ó, sim. eu e o pai dele fizemos a faculdade, né? Ele e a irmã quiseram Uhum. seguir os nossos passos, só que ele está Hum, avançando. Ele está avançando, está que ótimo. superando. Porque eu creio nessa palavra, os filhos serão melhores do que a gente, com certeza. E o Perfeito. próximo, Perfeito. é, e Amém. vai, eu falei, não vai parar, não. Daqui a pouco é doutorado, quero ver essas Amém. teses aí, Exatamente. Boa. né? Muito Exatamente. É muito isso bom. aí. Essa é a, Crescendo, essa né? é a Crescendo. grande missão. Grande missão, crescendo em conhecimento, você vê que, fala, meu Deus do céu, até, né?
coisas assim que a gente nem imaginava. Ele já, não, eu quero falar sobre isso, e explicou muito bem, né? Uhum, Certo é que eu falei para falar do direito comparado, mas era uma uhum. coisa, ele, não, eu acho que vai ficar muito, mas falou, eu falei, ih, gente, ficou muito, muito bom o Boa, trabalho, muito bom. Primeira tese de boa. mestrado que eu vejo sendo apresentada para mim é a melhor. Ele teve duas orientadoras, a da Boa, Ambra e a aqui de casa. boa, boa, boa. Ela, e aí, A filho, já descasa escreveu a hoje? descasa é co-orientadora e chefe de torcida, né? Duplo papel. Ai, boa, Ele estava adorei. muito nervoso ontem, muito Hum, nervoso. uhum, Mas aí hoje eu cheguei, tive um compromisso, e quando eu cheguei, ontem mesmo ele já falou, mãe, já estou mais calmo, já estou mais calmo. E ele, assim, super uhum. ansioso. Então, Sim. ontem ele estava passando mal. Aí, Ah, depois, é? mais tarde, ele, acho que eu já estou melhor, mãe, já estou. Eu falei, meu Deus, é amanhã, meu pai. Vai ser complicado se ele ficar passando mal. Eu falei, logo no dia. Mas deu tudo Ai, ai, certo, boa. né? Deu. Ficou nervoso no começo, a boca Uhum. seca, que eu conheço, assim, né? Eu Uhum. falei, meu Deus, não posso E ela, falar. meu Deus, eu vou lá levar água. Vou lá levar água. Eu, mãe, não vai não, porque senão ele vai ficar nervoso. É, falei, vai É. distrair. Não, deixa ele que. Não, o pessoal vai trazer aí, os avaliadores ainda estão decidindo lá se vão aprovar ou vão reprovar, enfim. Sempre que Meu reprova é Deus. muito chato, né, Leânia? Eu acho. Ué, eu falei assim, gente, depois disso tudo, eu pensei que não tivesse nem reprovação, que seria assim uma nota não tão de 10, Na sua, 9. na sua visão, Reprovação não né? está Na no sua, na dicionário, sua, não. na sua avaliação não conta essa Não, possibilidade. não, no meu dicionário não tem reprovação. Na sua análise aí que você fez eu não avalio, né? Então eu não voto, eu não faço a menor ideia. Os avaliadores é que analisam e que votam e que fazem a arguição, né? Aham. Tem Ale- a- a- reprovação? Tem mesmo reprovação ou você está brincando? Não, é sério. Tem casos. Já teve alguns. Que é chatíssimo. Meu telefone toca com 5 ligações ao mesmo tempo quando É, porque acontece deve isso. ser. Uma da Leânia, outra da pessoa, outra do orientador, outra de dois avaliadores. Aí eu não sei nem quem é que eu atendo. Mas ó, o pessoal chegou aí, agora vamos ver o que que eles Tá, vão trazer de tá. resultado, tá? Bota mudo, filho. E aí, Robinson, tudo bem? Fala, Tudo Paulo bem? Márcio. Tudo bem. Acho que é a terceira vez que eu falo com o Paulo Márcio essa semana, né? Eu tô enxergando ele. Eu não sabia, não, filho. E Alfredo, sextou? Eu tô só acelerando a taquicardia da mãe do mestrando aqui, coitada. O Paulo Márcio, eu estava conversando aqui, a mãe do Carlos Henrique está com taquicardia agora, depois que eu entrei, coitada. Pelo menos o coração é forte, coração de mãe. Oi, Iris, você está no mudo. Olá, professor Rafael, tudo bem? Olá. Olá, tudo bom, professor Alfredo? Tudo Bom, tranquilo? tudo tranquilo. Eu entrei aqui para dar um oi, já que eu que tinha recomendado seu nome para isso. Você não conhecia a Iris, não, né? Apesar de vocês serem gaúchos, né? Não, não Não, conhecia. a gente não se conhecia. Eu passei Ah, muitos anos fora de Porto Alegre, eu voltei agora, eu voltei 20 de dezembro para Porto Alegre, eu fiquei 18 anos fora no interior, como hum. juiz e 2 anos e meio em Nova York fazendo doutorado, então eu vinha, eu era um porto-alegrense que estava quase nunca em Porto Alegre, agora que estou morando aqui de novo, né? Ah, que bacana. Doutor Rafael, qual é a... O senhor está aqui na Justiça Federal. Sim, 25ª Vara. Ah, interessante. Bom, então estamos todos aqui, né? Primeiramente, eu gostaria de Ô, agradecer, mas Iris, só para te contar, é, você não conhece, né? Eu tava deixando a mãe do Carlos Henrique aqui doidinha, coitada dela. ai, meu Deus, que maldade. Tudo bem. Bom, então eu vou acalmar todos, né? Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que a gente está tendo de estarmos juntos aqui, graças à Ambra, né? Agradecer ao Alfredo, à Leânia, que sempre nos presta todas as ajudas possíveis e impossíveis.
e dizer, né, com muita felicidade, e o Carlos Henrique está aprovado na banca de final. Então, é o nosso novo mestre pela AMBA, tá? Ahn, Estávamos comentando, né, que agora a gente não vai mais dar a nota para em público, né? Mas dizer que com certeza o Carlos Henrique teve uma excelente nota, né? Que foi um excelente trabalho, que todos os professores elogiaram muito. Eu, como tua orientadora, te digo, tu és brilhante, tu com certeza vai muito longe. Foi um prazer te orientar, né? E ver o teu desenvolvimento ao longo desses meses. O teu tema foi um tema que desde o início, né, me causou bastante interesse. Eu quero te dar parabéns, te agradecer pela confiança e dizer para tu não parar por aqui, para que tu siga, né, nesses passos acadêmicos, para que tu siga, né, um doutorado, para que, se tu precisar de um auxílio para a publicação desse teu trabalho, esse teu trabalho ele merece ser publicado depois das alterações pequenas que foram indicadas pela banca, e te parabenizar e dizer que é para tu comemorar e dizer para tua mãe, para ela ficar muito tranquila, que ela tem um filho brilhante, estudioso, esforçado, né? E que as estradas dele, com certeza, são só flores. Pode ter certeza. Não precisa ficar nervosa, né? Tendo o Carlos Henrique, a senhora não precisa ficar nervosa. Meus parabéns. E muito obrigada mais uma vez aos professores Dr. Robinson, Dr. Rafael, Dr. Paulo Márcio. Muito obrigada pela disponibilidade, pela leitura, pelas críticas, né? Tanto na banca de qualificação quanto agora que eu sei que com certeza elas vão engrandecer ainda mais, né, o trabalho do Carlos Henrique. Meus parabéns. Carlos Henrique, depois eu te mando, né, para tu comemorar mais ainda a tua nota, tá? Tá bem. Ô, Iris, Eu pode queria mencionar que agradecer. foi a mais. Oi? Pode mencionar que foi a mais a nota. A nota foi 98. Isso. Bom, Não, tá muito bom, tá muito bom. Queria Boa, agradecer também parabéns, a todos parabéns. aqui. Parabéns, Carlos. Queria Parabéns, agradecer. Carlos. Muito Tá? obrigado, muito obrigado. Queria agradecer a Com a professora Liz autorização do também. Alfredo, né? É a mais essa nota, Alfredo. É, é. É de De no- 95 a 100 é a mais. É, isso, Ah, eu achei que exatamente. ficava de 90 a 100, ficava A igual. A Não, mais 90, 100. 95 para cima é a mais. Então, assim, tiveste a maior nota aí da Ambra, parabéns. Então, assim, o caminho da publicação é uma questão que tu tem que pensar e tu tem que trilhar. E tu pode contar aqui, tanto comigo, quanto com o professor Robinson, quanto com o professor Paulo Marques, com o professor Rafael Wolff. Meus parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Queria também agradecer porque essa jornada aqui foram, se eu não me engano, uns 8, 10 meses assim, só construindo essa dissertação para chegar aqui e ser a conclusão de tudo, essa nota muito, muito boa, muito gratificante. Queria te agradecer por cada reunião, por cada apontamento, cada crítica, cada correção. Também aos professores que estão aqui, que puderam se dedicar, dedicaram tempo, dedicaram, não só aqui na reunião, mas tempo de leitura ali. Queria agradecer a todos, também os meus familiares que estão aqui, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha namorada e demais que eu não sei se estão aqui, se viram, mas queria agradecer, porque todos que me deram força para continuar, todos que me deram incentivo, todos que estavam ali lutando comigo. Então, muito obrigado a todos. parabéns, Parabéns e parabéns. desfruta Parabéns. agora. Orgulho para todos nós, vá adiante, publique, você merece, muito esforçado, o trabalho está perfeito, praticamente impecável e uma grande contribuição para o meio acadêmico. Tá? Foi um orgulho e uma honra para mim fazer parte dessa banca, estar aqui entre vós. Obrigado, obrigado a todos aí, a Ambra, o professor Alfredo também pela oportunidade. Obrigado. Boa, parabéns, Carlos.
Obrigado, professor Rafael, pela contribuição em me avaliar. Agradeço pela sua primeira banca aqui, não é, professor Rafael? Isso, que ótimo. Então agora você já conhece aí, só toma cuidado, que senão aí eles te chamam para várias outras bancas, tá bom? O professor Robinson e o professor Paulo Márcio, eles já Cai- sabem. caíram nas graças da Iris, né? Não, então, olha só, eu tenho uma banca semana, daqui a umas 2 semanas, eu falei assim, eu acho que a gente poderia chamar o professor Robinson e o professor Paulo Márcio, daí a Camila, mas eles já estão em 2 bancas suas, não sei o quê, quem sabe a gente não deu assim, tá, mas a gente É um não pode... cartel de bem. Boa, boa, Agora eu não largo boa. mais a mão do professor Robinson e do professor Paulo Márcio. O professor Rafael, o senhor vai ser provavelmente agraciado com as minhas demandas. Vai ser uma honra. Que Muito ótimo. obrigada. Obrigado pela presença, professor Rafael, por dedicar o seu tempo, o seu conhecimento, que são os itens que a gente tem de maior valor. Parabéns, Carlos. Parabéns, Iris, também. Parabéns para a mamãe, que está ali comemorando o mestrado do filho. Obrigado, professor Robinson. Obrigado, professor Paulo Márcio, pela atuação, disponibilidade em contribuírem com o Carlos e com a Iris e com o mestrado da Ambra, tanto na qualificação quanto aqui na banca. E parabéns a todos os familiares do Carlos, curtam também esse momento. Carlos, mais uma vez, parabéns pela conquista. Obrigado por ter escolhido a Anambra por ser a instituição do seu mestrado e a gente segue aqui à sua disposição. Né, Lénia? Sempre, sempre, sempre. Parabéns e comemore muito, viu? Você merece. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu tirar uma fotinha aqui para registrar esse momento, né? Vamos, Vamos lá, vamos todos tirar uma sorrindo. foto. Pronto. Professora Iris está mudo. Eu tirei algumas também, fiz alguns Tirou prints alguns? durante a apresentação do Carlos. Aí depois eu envio. Maravilha. Boa. Então tá. Uma boa tarde para todos e muito obrigada mais uma vez. Parabéns aí. Tchau, tchau. Parabéns, Carlos. Obrigada Parabéns. a Obrigado. todos. Todos aí, Até boa já. bom final de semana. Bom final de semana, pessoal.